Olá, muito bom dia para você que decidiu começar a sua semana bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é segunda-feira, a semana está começando, dia 16 de julho, e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. 8 presos, líderes de facções criminosas aqui de Manaus, são transferidos para presídio federal. Arrastão em maternidade. Funcionários, pacientes e acompanhantes são vítimas de assalto na unidade hospitalar. E ainda, rodoviários continuam ameaçando greve para essa semana. E aqui no estúdio o assunto é crescimento populacional. O IBGE aponta que em 2030 a população amazonense vai ser de 5 milhões de pessoas. E no quadro de profissões, uma em evidência no mercado: cuidador de idoso. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. São 6 horas, 2 minutos, nós já estamos ao vivo. Você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples, manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir na nossa rede social, vai ali no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele está disponível gratuitamente nos sistemas Android e iOS. Por lá você acompanha toda a nossa programação e conteúdos extra. E a gente começa essa edição falando da área policial, porque no sábado, 2 detentos fugitivos do Centro de Detenção Provisória foram recapturados. Eles participaram da fuga em massa que ocorreu no CDPM-2 em maio desse ano. Os detentos cavaram um túnel e 35 conseguiram fugir do presídio. A repórter Priscila Mello tem os detalhes. Os irmãos Andreso Jackson Souza Silva e André Souza Silva, eles estavam escondidos em um sítio no quilômetro 18 da BR-174. Quem vai dar mais informações sobre a recaptura desses dois irmãos vai ser o Tenente Dutra. Tenente, como é que vocês chegaram até esses irmãos? Sim, nós recebemos denúncia via linha direta informando que em um sítio no quilômetro 18 da BR-174 haveriam 2 possíveis foragidos do CDPM-2, a última fuga que aconteceu, né? Então, uma equipe de Força Tática foi designada, deslocou até o local e lá confirmou-se a veracidade da informação repassada pela população, né? E foi encontrado o André e o Andreso no local, e com eles foi apreendido 5 armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 16, além de 4 armas caseiras que os mesmos fabricavam lá no local e várias munições calibre 12, calibre 16, calibre 20. O que eles falaram para vocês? Eles conheciam alguém desse sítio? Há quanto tempo eles estavam lá nesse sítio? Isso, eles falaram que o sítio era de um parente deles, apesar de no momento só estar os dois lá, e que desde a fuga eles estão lá nesse local escondidos, né? Eles participaram da fuga na escavação do túnel, né? Foram responsáveis pela escavação e fugiram. Também confessaram lá pra gente os crimes, né? Os dois são latrocidas e homicidas também, respondem esse crime. Eles foram roubar e acabaram executando um taxista, um ex-vereador que era taxista lá no município de Iranduba. Eles são de Iranduba, ali do Cacau Pereira, né? Então foram roubar e matar o cidadão, cometendo latrocínio. Tá ok, muito obrigada, Tenente. Então, olha, dos 35 que fugiram, com a prisão, a recaptura desses dois, 27 a polícia ainda está procurando. E o trabalho não para, os policiais estão aí a todo momento, então qualquer tipo de denúncia pode ser feita para os policiais, como o exemplo desse último sábado. Eles conseguiram recapturar esses dois através de denúncias. Então qualquer ajuda aos policiais é bem-vinda. E o corpo de um homem foi encontrado com as mãos amarradas na noite de sexta-feira por moradores da Cachoeira de São Gabriel, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. A repórter Amanda Amorim tem as informações. O corpo do homem foi encontrado próximo ao campo Colônia Japonesa, no bairro Novo Aleixo, por moradores da comunidade. De acordo com testemunhas, isso ocorreu na noite de sexta-feira. Um carro de placa não identificada teria passado às 9 horas da noite e jogado
essa vítima que estava com as mãos amarradas. Imediatamente, os moradores da comunidade ligaram para os policiais da 27ª SICOM. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse caso. Em Manaus teve mais um fim de semana violento. Dessa vez, um grupo de pessoas fantasiadas de palhaço promoveu um tiroteio no bairro Alvorada. Sobre esse caso, eu converso ao vivo com Fred Rocha. Olá, Fred, muito bom dia para você. Alguém saiu ferido nesse caso? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Um homem, identificado até o momento apenas como Antônio, de 34 anos, que já cumpriu pena no sistema penitenciário por tráfico de drogas, foi alvejado com tiro no abdômen. Ele foi levado para o Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto. Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde dele. Além desta vítima, uma mulher que passava pelo local também foi alvejada. Ela foi levada às pressas para o SPA e também depois transferida para o Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto. Nesse caso, vários homens, na verdade, chegaram em um veículo fantasiados de palhaço e começaram um tiroteio naquela área da cidade. O Antônio, primeira pessoa que eu falei que foi alvejada, segundo informações, estava armado e tentou reagir a esta ação criminosa. Segundo testemunhas, esse tiroteio aconteceu por conta da briga pelo ponto de tráfico ali naquela área da cidade. Foi no Alvorada, na zona centro-oeste, uma área também bastante disputada pelos traficantes. A polícia militar foi acionada para tentar encontrar as pessoas responsáveis por esse tiroteio naquela área, mas acabou não prendendo ninguém até este momento. Viu, Adriane? E Fred, esse não foi o único caso de violência, né? Em uma outra situação de um assalto, o assaltante acabou sendo impedido por um suposto justiceiro, entre outras ocorrências que também aconteceram nesse fim de semana. Sim. Foi na Avenida Max Teixeira, em uma loja de conveniência, em um posto de combustíveis. 2 homens chegaram para efetuar um assalto, o que já é muito comum nessas lojas de conveniência. Mas uma pessoa que estava lá dentro, segundo informações, um cliente que, por enquanto, não foi identificado, acabou reagindo a este assalto. Um bandido foi morto e o outro ficou ferido e depois foi atendido pelo SAMU. Segundo informações, a pessoa que estava dentro da loja de conveniência observou a ação criminosa dos bandidos e no momento oportuno acabou atirando contra elas. A polícia ainda não tem informação sobre quem é esse cliente e procura agora imagens das câmeras de segurança para tentar identificá-lo e interrogá-lo sobre o que aconteceu. São vários casos no fim de semana aqui em Manaus. Nós temos um outro também de uma pessoa que foi assassinada no Viver Melhor, enquanto estava empinando pipa. Trata-se de Lúcio Dácio Ramos, de 23 anos. Segundo informações, 2 homens chegaram também e efetuaram os disparos. Lúcio, ao perceber a aproximação dos criminosos, ainda tentou fugir, mas não deu tempo. Ele foi alcançado, acabou levando disparos nas costas, no abdômen e acabou morrendo ali mesmo. Segundo informações da família do Lúcio, ele já tinha passagem por tráfico de drogas. No entanto, segundo os próprios familiares, ele havia se convertido, inclusive estava frequentando uma igreja evangélica ali da área. Enfim, já tinha saído do mundo do crime, mas há relatos também de algumas testemunhas de que ele tinha uma dívida no tráfico de drogas e por isso acabou não sendo perdoado pelos traficantes. Outro crime que aconteceu foi no Zumbi dos Palmares, na zona leste aqui da cidade. Um mototaxista foi assassinado com 17 disparos. Da mesma forma, 2 homens chegaram em um veículo. O mototaxista estava em frente da casa com a esposa. Quando percebeu que os criminosos também se aproximaram, ele tentou fugir, mas da mesma forma, os bandidos foram atrás e dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu na hora. Sobre esse caso, ainda não há nenhuma informação sobre a motivação para este crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros, como sempre, tem muito trabalho e agora precisa investigar todos esses casos que resultaram em morte. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco.
E na última sexta-feira, 8 presos ligados a facções criminosas aqui de Manaus foram transferidos para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Entre os criminosos está Luciano Fernandes, filho do narcotraficante José Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa, preso em Catanduvas, no Paraná. Márcio Ramalho Diogo, conhecido como Garrote, e Clemilson Farias, o tio Patinhas, apontados como chefes de tráfico, que também foram levados para a prisão de Mossoró. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, eles também estão ligados à rebelião no Compage, que ocorreu em janeiro do ano passado e comandavam ações criminosas de dentro dos presídios. Essa transferência, segundo a SEAP, foi para garantir a estabilidade no sistema carcerário do Amazonas. E também teve transferência de presos do interior para a capital. 12 detentos foram trazidos de Lábrea para Manaus no último sábado. De acordo com a polícia, todos são membros das facções criminosas Comando Vermelho e Família do Norte. A transferência ocorreu após 70 presos fazerem o motim. O banho de sol e as visitas foram cortadas e por isso os detentos se rebelaram. Segundo a polícia, falta segurança para manter os benefícios. Prisões durante a Operação Cavalo de Aço no fim de semana. Alex Marques de Souza, de 31 anos, foi detido após tentativa de furto em um supermercado. Ele foi encontrado pela polícia no interior do estabelecimento. Na sexta-feira, Alex foi preso pelo mesmo crime e liberado pela Justiça. Edson dos Santos Matos, de 37 anos, foi detido com drogas após um acidente de trânsito. Ele foi revistado e estava com 2 quilos supostamente de maconha. Débora Lima Souza foi presa em casa com 600 gramas de skunk. O homem que estava com ela fugiu. Vitor Almeida da Silva, de 18 anos, foi detido com 5 porções de cocaína e maconha tipo skunk. Durante a Operação Cavalo de Aço, foram fechados 79 bares, abordados 1.900 pessoas. Homem executado com pelo menos 20 tiros. A vítima é Eliton Alexandre da Silva Costa, de 23 anos. Segundo testemunhas, ele foi perseguido por 4 homens. O crime aconteceu na esquina da Rua Melhoral com a Avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Os assassinos usaram munições de calibre 9mm. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. Dupla de mulheres que comercializava droga é presa. Elas foram detidas na Vila da Prata, na zona oeste de Manaus. Maria do Perpétuo Socorro Monteiro de Souza, de 47 anos, conhecida como Taboa, e Suzane Pérez Franco, de 30 anos, foram presas com 49 trouxinhas de cocaína e cerca de 300 gramas de entorpecentes. Os usuários iam até a residência delas, encomendavam entorpecente e horas depois recebiam material na esquina. E o Corpo de Bombeiros continua as buscas pela contadora carioca Michele Santos. Já faz uma semana que ela está desaparecida. Michele caiu da cachoeira do Santuário em Presidente Figueiredo quando fazia uma selfie. Segundo os bombeiros, as buscas serão encerradas apenas quando esgotadas todas as possibilidades de encontrar Michele. 3 mergulhadores do Corpo de Bombeiros e 4 salva-vidas municipais de Presidente Figueiredo atuam nessas buscas. E a principal dificuldade aí de toda essa equipe é a quantidade de água, né? O volume de chuvas nessa região está muito intenso. Por conta disso, fica muito difícil a localização e o trabalho desses bombeiros, que inclusive já usaram técnica de rapel, mas até o momento não conseguiram ter sucesso. Já já a gente volta para falar de um assalto a uma maternidade. E aqui no estúdio a gente fala do crescimento populacional e as consequências dele na sociedade. É um instante só, não saia daí que eu volto já.